Bom dia, boa tarde, boa noite, 703. Estamos aqui novamente. Hoje, essa videoaula está sendo gravada hoje, 14 de abril de 2020. É uma videoaula só de correção. O que nós vamos fazer hoje? Vamos corrigir, olha aqui, ó. Olha aqui na tela que você vai observar. A atividade de 1 a 20, vamos corrigi-la. Corrigir as duas primeiras avaliações de desempenho, vamos corrigi-la. Corrigir a pesquisa. O que é Concílio de Trento? O que é a Companhia de Jesus? Aliás, o que foi, né? E o que foi o Tribunal do Santo Ofício? Lembra que na última videoaula eu falei sobre isso? Eu dei também o texto para vocês pesquisarem sobre isso? Quem não pesquisou tá perdendo, hein? E a 4, vamos corrigir o nosso quarto passo, o livro didático, capítulo 4, Reformas Religiosas. Todas as atividades presentes nele. Presta atenção, nós estamos dentro do cronograma de história certinho. Não precisa preocupar se a aula da Positivo, da SPE, tá lá na frente. Não precisa preocupar não, ok? Na hora que for para mudar de capítulo e mudar de livro, eu aviso vocês. Então nós estamos ainda no livro 4, perdão. Estamos no livro 1, no capítulo 4, ok? Com vocês, o grande compositor brasileiro que faleceu na madrugada de domingo para ontem, segunda-feira, Moraes Moreira. É a nossa homenagem a ele. Viva Moraes Moreira! Então vamos lá, primeira coisa, deixar a música aqui baixinha no fundo, tá? Nosso fundo musical sempre um MPB. Vamos lá, é o seguinte, a atividade de 1 a 20, ela aqui, ó, Renascimento, Estados Nacionais e Grandes Navegações, o gabarito de 1 a 20. Quem não entregou, era pra ter entregado, meu povo, né? Pois é, tem que ficar ligado nas informações de história. Eu tô mandando mensagem pra vocês, fiquem ligados, lá via Positivo, estou no WhatsApp com o grupo da 703, então fiquem ligados. Vamos lá, número 1, o que eu esperava de vocês? É um texto sobre a peste negra, tá? E a pergunta é, o que sugere o testemunho de Agnello de Tura, um sobrevivente da peste negra? Na verdade, o texto está falando que a peste, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos, né? As pessoas achavam que aquela doença que estava acontecendo lá na Idade Média, né? Lembra da peste negra? Nós trabalhamos isso. Aquela doença era o fim do mundo, era o apocalipse. Então as pessoas estavam vinculadas ainda à crença religiosa, muito presente na Idade Média, né? Lembra que a religião dominava, o pensamento religioso dominou a Idade Média? Beleza? Ok? Peguem um livro, um caderno e vão seguindo. Pausa quando precisar, tá? Se eu estiver falando muito rápido. Volta na minha fala e corrija. Então é letra D, beleza? Quais foram os fatores que contribuíram para o fim do feudalismo na Europa? Peste negra foi, que é a peste bubônica? Sim. As cruzadas também. Guerra dos 100 anos? Sim. Então é a letra D. 2 é D de dado. Beleza? Ok? Então aqui, ó, tem todas as questões. Presta atenção, tem todas as questões. Algumas delas estão no teste de vocês, né? Que vocês fizeram. Então, ou uma ou duas deve estar lá no teste. Ok? A questão número 3. A questão número 3. Tem uma imagem aí, né? Sobre a peste negra. Qual alternativa abaixo não contempla a propagação da peste negra? Ou seja, é uma mentira sobre a propagação da peste negra. Então vamos lá, vamos tentar identificar aqui. É a letra D, gente. Por que é a letra D? A peste negra não era transmitida por um vírus igual é o coronavírus. É um bacilo, é diferente. Biologicamente diferente. Então a letra D está errada. Lembrando que a peste negra na Idade Média matou mais de 25 milhões de pessoas na Europa. Então foi uma pandemia. Não foi uma pandemia porque ela não chegou. Como não existia, né? Muitas viagens, estava ainda no processo de navegações, ela não chegou em todos os continentes para ser classificada como pandemia, mas foi uma epidemia gigantesca por toda a Europa, ok? Lembrando que a peste negra surge na China, né? É a doença que é causada, que as pulgas contaminam os ratos, né? Lembrando que na Europa existia uma política de exterminar os gatos estavam associados à bruxaria, lembra na Idade Média? Então a população de rato
Aumentou, porque não tinha muitos gatos. E os ratos defecavam, deixavam suas fezes e contaminavam as pessoas. E uma vez que a pessoa pegou, transmitia para outra pessoa fácil. Igual o coronavírus. A diferença é que a peste negra, a peste bubônica, era transmitida através de um bacilo. E o coronavírus através de um vírus. Então fique em casa, lave as mãos. Beleza? Então é a letra D, a 3. A 4. Qual alternativa contraria o surgimento do mercantilismo? Ou seja, que é totalmente contrário. A letra A está correta, a letra B está correta, a letra C. É a letra C que está errada. A saída das pessoas da cidade migrando para o campo. Ao contrário, saíram do campo e foram para as cidades. Surgiram o comércio, os burgueses, o acúmulo de capital. E daí surge a política mercantilista, que vai influenciar as grandes navegações. Por isso que eu coloquei essas questões, tá? A letra C que está errada. São questões difíceis. Tem algumas aqui bem difíceis. Já caíram no Enem, já caíram em vestibulares, tá? Ok? Vamos lá. A peste negra, que dizimou cerca de 1/3 da população na Europa, número 5. As revoltas camponesas ocasionadas pelo precário equilíbrio da produção agrícola e a Guerra dos 100 Anos. São características, né? A Guerra dos 100 Anos, uma pesquisa, quem fez, pouquíssimos fizeram da Guerra dos 100 Anos. Vou dar uma questão dessa na prova, para pegar quem não fez. Então, Guerra dos 100 Anos, conflito entre França e Inglaterra. Foram responsáveis pela crise do feudalismo e consolidação do poder real. Letra A. A consolidação do poder real é o surgimento das monarquias, o que, gente? Absolutistas, o poder concentrado nas mãos do rei. 5 é A. Então vamos lá. A6. Deixa eu pegar o gabarito aqui para eu acelerar. Então vamos lá. Anotem aí, por favor. A6 é letra B e a 7 também é B. Vamos ver por quê. 6. Dos pontos do mar Mediterrâneo que eram centros de proliferações e moléstias. Sim, o mar Mediterrâneo eram os portos, então as navegações chegavam ali, né? Lembra que as viagens levam doenças também, gente. Então era fácil chegar pelos portos ali no mar Mediterrâneo. B. E a 7B, política absolutista, Nicolau Maquiavel. O príncipe está fortalecendo o poder do rei, o poder absolutista do monarca, do rei ou da rainha. 8. As grandes coroas, né, que patrocinavam e financiavam navegações além da Espanha foram quem? Portugal, França, Holanda, Inglaterra. Letra D de dado. Um pouquinho de Moraes Moreira. A 8, letra D. A 9, vão na 9 e a 10. Pra gente acelerar, pra não ficar extenso grande. 9, C e 10 também C. Então vamos lá. Estão corretas apenas a afirmativa 3 na 9. A 1 e 2 estão erradas. E a 10, C, ao caráter sistemático, assumiu empresa mercantil explorando o litoral africano, mas sempre em busca de passagem que levaria às Índias. A gente está falando das navegações portuguesas. Eles iniciaram ali pelo litoral africano. Em um desvio chegaram ao Brasil, tá? A 10 é C. A 11 e a 12 é letra B. Isso. A 11 é um texto do William Shakespeare, que está falando da visão heliocêntrica do Nicolau Copérnico. Letra B. Ok? E a 12 também B, que é a literatura e as artes plásticas em profunda decadência no período anterior, que é a Idade Média, renasciam com esplendor na Antiguidade. Então preste atenção. A número 12, por que é a letra B? Os renascentistas, gente, eles foram buscar inspirações na Grécia Antiga, não na Idade Média. Então foram lá na Idade Antiga, antes da Idade Média. Então eles saltaram a Idade Média, pularam, voltaram um tempo, pularam a Idade Média. Porque para eles a Idade Média era a Idade das Trevas. 13. Aqui, ó, o homem no centro de tudo é o antropocentrismo. Essa figura nós estudamos, nós vimos ela. É o homem vitruviano de Léo da Vinci, mais conhecido como Leonardo da Vinci. Aqui, gente, é o naturalismo, tá? Essa imagem aqui é muito mais natural, ó. Essa imagem é renascentista, essas duas não são, tá vendo?
São imagens religiosas, mas essa é muito mais natural. Tá vendo? Que parece muito mais uma pessoa e uma criança. Então a 14 é letra A, ok? 14, letra A. A 15 também é letra A. Vamos ver por quê. Expandir a fé católica pelo Oriente, ok? Era uma das atribuições dos navegadores, além de descobrir terras, levar com eles, né, padres, né, para poder catequizar e expandir a fé católica. Então era um combinado, era um acordo entre o Estado, que era a coroa, e a religião, que era a Igreja Católica, ok? Isso era errado, tá? Catequizar os nativos, os índios, isso chama aculturação. Isso é crime, não pode. É colocar a sua cultura na cabeça da outra pessoa. A gente não pode fazer isso. Mas eles fizeram muito. Vamos para 16, 17, 18, 19, 20. A 16 e a 17, letra C. O uso do luxo, as suas construções, seu modo de vida para ostentar a prosperidade. Nós estamos nas monarquias absolutistas. É só pegar aquela imagem do monarca francês absolutista, Luís XIV. É aquele moçozinho que tem lá no livro de vocês, que está todo empiriquetado. Aquilo é para ostentar riqueza e poder, ok? 17. Os marinheiros enfrentavam diversos desafios, como a fome devido aos erros do cálculo, abastecimento das embarcações e travessias longas. 17 é letra C, que é a opção correta, beleza? 18, 19 e 20. A 18 é D, a 19 é C e a 20 é D. 18D de dado, teve o apoio financeiro dos chamados mecenas. Os mecenas que patrocinavam, que bancavam os artistas do Renascimento. A 19 é C, então a sequência correta é 3, 2, 1. Então 3 é o quê? Desejava encontrar mercadorias... Perdão, a 19 aqui, né? Eu pulei. 19 é C. Fragmentação política e guerras frequentes. Ou seja, na Península Itálica durante o Renascimento pode ser caracterizada por fragmentação política e guerras frequentes. O que aconteceu isso? Isso aconteceu na Idade Média. O poder não era descentralizado, estava nas mãos de vários senhores feudais. Isso causava muita guerra. Então a política absolutista, o rei controlando tudo, ele ia unificar esse poder, ele teria poder único e diminuiria assim, né, na cabeça do rei, na cabeça dos pensadores absolutistas, ia diminuir as guerras. Então é por isso. Então o rei ia juntar a política, né, unificar e diminuiria as guerras frequentes. Então é letra C, beleza? Porque fragmentação, porque a política era fragmentada, era descentralizada na Idade Média. Então ela passou a ser unificada e o rei passou a ter poder total, absoluto. Monarquia absolutista. 20, a sequência correta é a letra... Vamos lá ver de novo. É a letra D, né? 3, 2, 1. Então vamos lá. 3. Desejava expandir a fé católica, a igreja. É 3, 1, 2, gente. Eu errei aqui, né? É, professor. Errei. É 3, 1, 2, ó. Então em cima aqui é 3. A do meio. Desejava fortalecer a economia tornando o reino poderoso. É o rei, a monarquia, né? E a de baixo é a burguesia. Então a sequência correta é 3, 1, 2. Segue o gabarito. Agora pausa a imagem e copia o gabarito. Corrija, meu povo. Coloca certinho nas certas e o xizinho para você ver onde que você errou. Ok? Eu vou confiar em vocês, hein? Né, Arthur? Então vamos lá. Beleza? Dê pausa. Enquanto isso, a musiquinha do grande Moraes Moreira. A nossa homenagem ao Moraes Moreira, os maiores compositores da música popular brasileira. Ok, deu pausa, corrigiu. Vamos pro próximo passo. Vamos corrigir agora, meninos. Corrigiremos as questões da avaliação de desempenho da positivo, semana 1 e semana 2. Então coloca lá, correção, semana 1, avaliação de desempenho. A número 1, letra C, o abastecimento inadequado de alimentos nas embarcações portuguesas. Observem aqui, tá? Leia o texto novamente, dê pausa. É a letra C, ok? 2. Legitimava a divisão do mundo entre Espanha e Portugal, que causou insatisfação de outras nações. A 2. É a letra C, sobre o Tratado de Tordesilhas. No lado esquerdo, conquista espanhola, no lado direito, conquista portuguesa.
E 3, do investimento financeiro feito pela monarquia espanhola. Não saiu a imagem aqui, tá? Mas está falando sobre as navegações do investimento da coroa portuguesa no Colombo, que era italiano navegador. Então, Colombo, que era italiano, é uma profissão, ser navegador, ele foi contratado pela coroa espanhola. Agora, semana 2. A número 1 da semana 2 é letra D, rompeu relações religiosas e políticas com a Igreja Católica. Nós estamos falando da reforma anglicana, do Henrique VIII. Ele rompeu com a Igreja Católica e fez a sua religião protestante, que é a religião, que é a Igreja Anglicana. Isso é reforma protestante, tá? Ok? Inspirado nas ideias do Martinho Lutero, o rei Henrique VIII, presta atenção, da Inglaterra, ele organizou uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Lembrando, com a ajuda da Elizabeth I, beleza? Ok? Tranquilos? Continuando. Com a ajuda da sua filha Elizabeth. 2. O livro Estudo da Bíblia, tá? E a número 3, Contra-Reforma Católica. O que foi a Contra-Reforma, gente? Lembra que a Reforma Protestante não foi as ideias do Martinho Lutero que fez surgir novas igrejas protestantes? Que deram origem às igrejas de vocês hoje, presbiteriana, quadrangular, igreja batista e por aí vai. Quando a igreja católica percebeu que estava perdendo fiéis, porque os fiéis estavam virando protestantes, criando outras igrejas, ela fez a Contra-Reforma. E na Contra-Reforma, aqui é a letra B, fechou? Na Contra-Reforma, presta atenção, a Igreja Católica fez essas 3 coisinhas aqui, ó. Letra A, letra B e letra C. Ela fez o Concílio de Trento, que foi uma reunião. Nessa reunião, ela definiu diretrizes, regras, ou seja, para poder ser cumpridas, para não perder mais fiéis. Então, ela criou a Companhia de Jesus e o Tribunal de Santo Ofício. Vamos ver o que é isso? Então vamos lá. Professor, o que foi o Concílio de Trento? Concílio de Trento, Arthur. Vamos lá. Olha aqui o Concílio de Trento, ó. Deixa eu abrir a imagem aqui. A propaganda entra, né, professor? Entrou uma propaganda aqui, vamos lá. O Concílio de Trento é o mesmo que concílio e se trata de uma reunião de cunho religioso. O Concílio de Trento foi o 13º concílio da Igreja Católica, que era chamado de Concílio Ecumênico. Ocorreu entre os anos 1546 e 1563. Então foi uma resposta da Igreja contra a reforma do Lutero, contra as ideias do Lutero que se estavam propagando por toda a Europa. Então a Igreja criou o concílio, uma reunião, para definir como que ela ia conquistar novos fiéis, ok? Copiem aí, dê pausa. Eu peguei lá no InfoEscola, vocês podem pegar lá, beleza? Deu pausa, copiou. É simples, é só dar pausa para não perder o que eu tô falando, que tá aparecendo. A próxima perguntinha, professor. O que foi a Companhia de Jesus? Vamos voltar lá. A Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola, em plena Contra-Reforma, no ano de 1534. Então, foi uma forma de catequizar, né, as pessoas que eram descobertas quando as navegações encontravam novos territórios. Ok? No Brasil, essa Companhia de Jesus chegou, foram os jesuítas. A gente vai estudar na colonização do Brasil logo logo, beleza? Deu pausa, copiou, respondeu. Não tinha feito, né? Eu sei que alguns não estão fazendo não, tô de olho. Quem não me mandar mensagem na plataforma Positivo e não me procurar no WhatsApp, eu tô sabendo que não tá fazendo. Ok? Aqui a continuação sobre a atuação dos padres jesuítas, a Companhia de Jesus. Dê pausa e continua e coloque a resposta aí na pesquisa. E por último, o que foi o tribunal? Presta atenção. Do Santo Ofício, ok? Ou chamado também de Inquisição. Foi uma instituição formada pela Igreja Católica para perseguir, julgar e punir as pessoas acusadas ou as pessoas que eram contra as ideias da Igreja Católica. É um absurdo, né? Mas isso aconteceu, tá, gente? A Igreja Católica pediu perdão agora no século XX, através do Papa João Paulo II. Ele pediu perdão por todos os erros praticados na Igreja Católica durante a Idade Média. Beleza?
Já respondemos as 3. É só dar pausa lá no vídeo para vocês pegarem a resposta. Vamos corrigir o livro didático agora. Capítulo 4, reformas religiosas. Então vamos lá. Reformas religiosas, professor. Cadê as reformas religiosas? Tô lá no final do capítulo. Vou voltar aqui, ó. É aqui, meu povo, ó. Então vamos lá. Qual era o principal objetivo do humanismo? A valorização do ser humano. 2. De que maneira o objetivo do humanismo pode ser observado nas obras de Rafael Sanzio? O homem no centro de tudo, a valorização humana, não religiosa, ok? 3. Estabeleça a relação entre a difusão do pensamento humanista e o desenvolvimento de um espírito mais crítico pelos europeus. Os humanistas defendiam o uso da razão, não da religião. E usando a razão, a gente pode questionar algumas coisas, né? Que a gente não tem certeza. Então foi isso que eles fizeram no Renascimento, na Idade Moderna. Página... Cadê a danada da página? 44, a danada da página aqui, ó. 44. Número 1. A número 1. Na época da consolidação dos estados absolutistas, a Igreja Católica se opôs ao fortalecimento dos reis. Em um primeiro momento, explique o que fez a Igreja posicionar dessa forma. Vamos lá. Com o poder político permaneceu descentralizado durante o período feudal, a Igreja, contando com uma organização bastante centralizada e hierarquizada, dominou amplos setores da sociedade ocidental europeia. Volta o vídeo, tá? Para você captar aí a resposta. 2. Por que o poder político da Igreja poderia contrariar os propósitos dos estados absolutistas? Os recursos provenientes de impostos e taxas que poderiam resultar em receitas para os estados nacionais, as monarquias, né? E financiar seus projetos centralizadores acabavam indo para os cofres da Igreja. Então foi um conflito entre a Igreja e as monarquias. A monarquia queria cobrar imposto e a Igreja também fazia isso. Olha o conflito começando. Vamos passar para a próxima página, para a próxima atividade. Nesse quadro é para preencher, ó. Reis absolutistas não gostavam da interferência em assuntos que consideravam da própria atribuição, como a delegação de leis e cobrança de impostos. Então todo mundo que intrometia nesses assuntos, os reis não gostavam, tá? Coloquem aí. Eu vou dar uma pausa para vocês copiarem. Enquanto isso eu vou descansar minha voz. Enquanto isso, Moraes Moreira. Voltando, a segunda. Muitos membros da burguesia, muitas de suas práticas comerciais eram condenadas pela Igreja como a usura, motivo pela qual salvação de suas almas, segundo essa doutrina da Igreja, seria muito difícil. E membros da Igreja. Alguns membros da Igreja criticavam o fato de que alguns de seus colegas praticavam os atos condenados pela própria Igreja. Ok? Então aqui, ó, os motivos do descontentamento com a Igreja Católica, que fizeram os reis absolutistas e os membros da burguesia apoiarem as ideias do Martinho Lutero. Olha o Martinho Lutero aqui, ó. Olha o mocinho aqui. Tá bom? Bonitão Lutero, né? Vamos lá, continuar. Número 1. Qual é o momento histórico retratado pelo artista Julius Hübner? Tá, um momento histórico aqui, gente, é só a gente observar. É o Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja, ou seja, 1517. 2. Que grupos podem ser observados nessa obra? Né? Os grupos religiosos, burgueses, os religiosos e os burgueses, nesse caso aqui, tá? Ok? Beleza? 3. Explique por que algumas teses de Lutero contrariaram a doutrina das boas obras defendida pela Igreja Católica. Porque as teses do Lutero falavam a verdade, que a Igreja estava cobrando impostos, fazendo coisa errada, ok? Então contrariava o que a Igreja estava fazendo. 4. As finanças clericais e autoridade da Igreja. Você vai indicar consequências que as afirmações de Lutero poderiam ter para a Igreja no que diz respeito. Então, vai pegar aqui nesse texto qual frase que o Lutero está criticando os impostos que a igreja cobrava. Letra A.
qual frase que ele está criticando a autoridade da igreja, ok? Vamos lá, se é a número 5 a 26, a tese 25, 26 e 36. Lembrando que são 95 teses. A letra A está na tese número 21. E a letra B está na tese número 5, ok? Letra A, tese número 21 e letra B, tese número 5. Só colocar o número, já que o texto está em cima. Continuando a correção. Pesquise a doutrina da predestinação formulada por João Calvino. João Calvino era suíço. O calvinismo é na França, o anglicanismo é na Inglaterra. Então vamos lá, recapitulando. Da reforma protestante das ideias de Lutero surgiram duas igrejas. Na Suíça, o calvinismo, criado por João Calvino, e na Inglaterra, o anglicanismo, criado por Henrique VIII, com a ajuda da sua filha Elizabeth. Dessas igrejas vão surgir outras igrejas protestantes, até chegar na de vocês hoje. Igreja Batista, Quadrangular, Deus é Amor e por aí vai. Ok? Então aqui você vai pesquisar as ideias do João Calvino e registrar. É só você ler essa parte aqui, o que ele defendia. Ok? Quem não tem, passa professor. Vamos aqui, ó. De acordo com o fragmento lido, cria uma definição para herege. A igreja chamava todo mundo de herege, aquele que não seguia o que a igreja pregava. Então, se a pessoa pensava diferente, a igreja chamava, aquele lá é um herege. Se uma pessoa tinha uma crença diferente, a igreja falava, aquele lá é um herege. Se a igreja tinha um dom diferente, porque era um vidente ou tinha dons diferentes, né, como os bruxos. Estude o que é bruxaria, tá, gente? Bruxaria não é coisa do mal, não, tá? Estude um pouquinho sobre bruxaria. Então a igreja chamava, aquele lá é um herege. Então herege era aquele que não seguia as coisas da igreja, tá bom? Beleza? Pesquise depois no dicionário a palavra herege. Vamos lá, tá quase terminando. Letra A. Estabeleça a relação entre a formação dos estados nacionais modernos e as reformas protestantes. Os estados foram fortificados com as ideias da reforma protestante de Martinho Lutero. Então eles ganharam força. Por quê? Eles conseguiram se desligar da Igreja Católica graças às ideias do Lutero. Tá bom? B. Estabeleça a relação entre renascimento científico e expansionismo marítimo. Com o renascimento científico, com a ciência sendo usada, foi desenvolvido algumas técnicas, alguns instrumentos. E com isso, colaborou, facilitou com as navegações, com o expansionismo marítimo. Beleza? Na 2, ó, vocês vão colocar aqui certinho os estados nacionais absolutistas, reformas religiosas e grandes navegações. Eu vou dar um pause, vocês vão copiar, ok? Aliás, você vai dar um pause aí, né? Engraçadinha, só você dar um pause aí que você consegue copiar. Não é mesmo? Um abraço pra todo mundo, que saudade de vocês, tá? Fiquem bem em casa, lave as mãos direitinho, viu, 703? Beleza? Gostaria de falar o nome de todo mundo aqui, mas é muito menino e não dá pra falar o nome de todos, tá bom? Vou falar do Arthur pro Arthur representar todo mundo, né, Arthur? Arthur! Copiaram? O primeiro, estados nacionais. O segundo, reformas religiosas. E o terceiro, grandes navegações. Ok, ok? Beleza? Ok? Estados nacionais modernos. Criação de uma legislação única que facilitaria o comércio e as demais atividades relacionadas. Aliança com os reis absolutistas que garantiram monopólios comerciais. Monopólio é dominar algo comercialmente. Então vamos imaginar, na sala de vocês, na cidade toda, quem vende bala de maçã é só o Ronaldo. Então o Ronaldo tem um monopólio das balas de maçã, só ele que vende, entendeu? Diminuição da autoridade da igreja que não permitia a obtenção do lucro. Reformas religiosas, diminuição da autoridade da igreja católica, que não permitia o lucro. Reprovava as práticas comerciais e condenava muitos supostamente hereges à morte e torturas. Aumento da autoridade monárquica, os reis eram aliados dos burgueses.
E aqui, ó, grandes navegações. Patrocínio das viagens marítimas garantia à burguesia parte das riquezas descobertas e parte dos lucros obtidos. Então a burguesia ajudou a patrocinar essas navegações, a expansão marítima. Ao lado da monarquia, da coroa, os burgueses ajudaram. Mas tinham interesses, né? De conquistar novos mercados, novos comércios. E as vendas da mercadoria levadas para a Europa. Então chegavam aqui, pegavam o que estava aqui e levavam para a Europa. E ampliação dos mercados comerciais para além do continente europeu. Então tinha interesse. Eles davam dinheiro para os navegadores, mas não era porque eles eram bonzinhos, não. Eles tinham interesses comerciais, os burgueses e a monarquia. A número 4, para a gente fechar, sobre o Lutero, segundo Lutero, é a letra A, ó, perdão, ô professor, é a letra B da fé. Marque número 4, letra B da fé. Ah, eu esqueci a número 3, né? Você vai fazer um texto aqui com essas palavras: crise da igreja, indulgência, simonia, reforma protestante e burguesia, né? Então comece pela burguesia. Então, por exemplo, a frase poderia ficar assim, ó: os burgueses apoiaram as reformas de Martinho Lutero. As reformas de Martinho Lutero, com o apoio da burguesia, era contra as indulgências cobradas pela Igreja Católica, o uso da simonia, né? Isso fez com que acontecesse a crise da igreja e o surgimento da reforma protestante. Ó, essa frase eu coloquei todas as palavras. A número 4 é a letra B da fé. A número 5, rompimento com a igreja de Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então é a letra A 5. E a 6 é a letra C, vinda de jesuítas que atuaram na Convenção de Indígenas. Então vamos lá. 4. Entre as principais críticas do reformador Martinho Lutero à igreja estava a venda das indulgências. Segundo Lutero, a salvação viria da fé e não do dinheiro. 5. O ato de supremacia publicado pelo rei Henrique VIII em 1534 tornava público o rompimento dele, da Inglaterra e da monarquia dele, com a Igreja de Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E 6. As consequências das reformas religiosas, ou da reforma religiosa, se fizeram sentir no Brasil. Então, com a reforma religiosa, com a reforma protestante, surgiu a Contra-Reforma. A igreja criou a Companhia de Jesus. Os jesuítas, os padres que seguiam essas companhias, vieram para o Brasil catequizar os índios, para conquistar novos fiéis, ok? Porque na Europa, a igreja tinha perdido esses novos fiéis para as ideias de Lutero, para as igrejas protestantes, ok? Beleza? Aqui tem uma atividade, tá? Façam em casa essa atividade. É um joguinho para vocês identificarem. Jogos infantis na Idade Média, do Pierre Bourdieu. Ok? Para finalizarmos a nossa última homenagem ao Moraes Moreira, já corrigimos tudo, ó. Tudo aqui foi corrigido, ok? Então, quando for para mudar de livro, eu vou falar para vocês. Continue no capítulo 4, no volume 1. Vamos fazer mais revisões sobre tudo que nós já estudamos, tá bom? Um abraço forte para vocês, fiquem bem. E a nossa homenagem ao grande Moraes Moreira. Vou colocar um vídeo aqui. Acompanhe, por favor. Tá bom? Esse vídeo, ele cita escritores brasileiros. Olha que legal. A propaganda, professor. É a propaganda. Esse vídeo aqui, ó. Então vamos lá. Esse aqui, ó. Observe. Eu sou Guimarães, Divino Eldon, Bandeira e Drummond, Darcy, Antônio, Anísio e Afrânio. Amado e Ubaldo, sou mesmo baiano, maldito e eterno, boca do inferno. Eu sou Castro Alves, até São Gonçalves, um pernambucano, Gilberto Ariano. Um ser paulistano, sou Oswald de Andrade. Eu mudo de alcunha, Euclides da Cunha, José de Alencar, a chama está viva. Eu sou Patativa e sou do Rio Grande, do norte com tudo, antigo e cascudo, piano e fortíssimo, Quintana e Veríssimo, também sou do sul e sob os auspícios sou Rubem e Vinícius. O rio e o céu, Clarice, Raquel, dos Anjos, de Campos, Augusto, são tantos, conforme o sotaque Olavo Bilac, sou pedra e pau, eu sou João Cabral. Dois dedos de prosa, eu sou Rui Barbosa, poeta, poesia,
de uma academia chamada Brasil. Valeu, Moraes! Viva Moraes Moreira! Vamos fechar a nossa aula de hoje. Eu vou colocar na música dele, tá? Fiquem bem. E fiquem com o poeta Moraes Moreira. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, lhe chamar enquanto corria a barca.